Uma derrota, né, na última partida. Eu queria que o senhor fizesse um balanço geral desse jogo, com suas opiniões sobre o desempenho do Atlético hoje. Olha, primeiro que eu quero até me desculpar com o Goianésia, mesmo porque não tem nada com preocupar com adversários, né? Mas se o Goianésia, se a gente faz a nossa parte, nós tínhamos obrigação pelo investimento, pela a qualidade, né? Mas nós fizemos uma partida pífia, vergonhosa, né? Eu saio daqui vergonhoso. O que me preocupa muito nesse time é a falta de concentração. O time, quando entra desconcentrado, cara, parece que desaprende a jogar futebol. E aí, foi uma partida, assim, vergonhosa. Teve alguns jogadores, que eu não vou citar nomes aqui, que pelo que jogaram aqui hoje, não tem condição de vestir a camisa do Atlético, né? Então, jogador que está ainda buscando se firmar no clube, não se concentra. O cara precisa concentrar para um jogo profissional, né? Entrar, ter concentração. Fato mais positivo foi o menino da base, o Renan, que entrou aqui de lateral, que jogou mais que todos os laterais até agora, né? E a gente tem que fazer essas avaliações, eu não passo pano para ninguém. Os dois zagueiros até que tentou o máximo, o goleiro ficou assistindo o jogo inteiro, né? Nós não merecemos uma arbitragem péssima. Eu quero fazer um pedido para a Federação Goiana, se possível, nunca mais colocar o Eduardo Tomás. Um jogo ruim, ainda com um árbitro que dá sono, que não trava o jogo, deixa eu correr. É um jogo. A Aparecidense está na delas, que é o comando do árbitro, né? Então, eu sei que o Eduardo Tomás é um cara gente boa, gente fina, mas não mexe com futebol mais não. Futebol hoje é jogada, é velocidade, é esporte de contato, né? Eu não poderia nem estar falando de arbitragem, mas é para o futebol evoluir e melhorar. Tem alguns árbitros aí jovens que estão se destacando, né? Tá na hora de descansar o Eduardo, porque, cara, é sofrível um jogo ruim tecnicamente, ainda com um árbitro que segura o jogo, amarra o jogo, que não dá velocidade no jogo, né? Então, eu peço desculpa aos torcedores do Atlético que vieram aqui. É vergonhoso ver uma partida nesse nível e eu tenho autocrítica. Me preocupa muito a falta de concentração desse time. O treinador mexeu certo, tentou dar um gás aqui no intervalo, as coisas que fez foi piorar, o segundo tempo ainda foi pior, né? Entrou o Robert ali, deu uma melhoradinha, mas foi muito pouco. Quando 8 joga mal, 8 não carrega 3, né? Então, infelizmente, jogo ruim. O que fica de reflexão, que nós temos que fazer reflexão, quando esse time nosso não está concentrado em nível de competição alto, é isso aí, nível baixíssimo, tecnicamente falando, fisicamente falando. Eu vi ali jogadores nossos já calejados aqui no Atlético, tropeçando na bola, sem força, parece que não tem... nós fizemos uma viagem pesadíssima, cansada, mas não tem desculpa, tanta gente jogar mal assim. Presidente, o Atlético hoje veio com alguns desfalques, jogadores importantes não estiveram em campo. Você acha que isso também pesou para o rendimento da equipe? E já em cima disso, presidente, um dos jogadores que não esteve aqui foi o goleiro Ronaldo. O que o senhor pode falar para a gente sobre o futuro dele? Olha, a questão de pesar, é evidente que pesa. Alguns jogadores que faz falta, né? Hoje eu fiquei tanta saudade do Caio Dantas, que é crucificado, mas ele faz uma função importante no time, faz bem o pivô, a parede, e em jogos decisivos ele se assume, né? Então me deu uma saudade do Caio Dantas, né? E alguns outros. Mas assim, a gente precisa também entender que nós contratamos e montamos um grupo. Aí o jogador vem aqui, tem a oportunidade, não dá conta de jogar, eu vou ter que me mexer, né? Porque a gente não pode viver de 11, né? E hoje eu me preocupei muito com o nível e principalmente a falta de concentração de alguns jogadores. Sobre a questão do Ronaldo, o Ronaldo é uma situação complicadíssima para mim e para o Atlético, porque primeiro que a gente tem palavra, segundo, o jogador pode fazer uma renovação com o Atlético, que a gente perde ele no final do ano, e a gente pode aceitar uma situação porque ele quer trabalhar com um grande treinador que é ídolo dele, ele quer jogar a Série A, e eu chego a um ponto que a gente tem que entender e a gente tem que ter uma posição firme, logicamente, que não seria
a ideal, mas chega no limite, a gente tem que aceitar algumas coisas, porque o jogador tem um caráter muito grande, é um jogador que sempre foi muito profissional e não é momento de eu deixar ele perder uma grande oportunidade na vida dele, porque eu tenho certeza que ele não terá outra em momento nenhum. Você falou em relação à concentração, falta de concentração. Você vai fazer cobrança em relação a esse time para a próxima fase? Por que você atribui essa falta de concentração? Olha, nós fizemos, não é desculpa, né? Porque não tem desculpa, mas eu quero atribuir a viagem cansativa que fizemos e a falta de concentração. Vem para um jogo como se fosse mais um e com essa passividade, quando todos estão com um espírito muito ruim, dá um nível desse. Eu pensei que eu não tinha visto partida tão ruim. Para mim foi a pior partida do Atlético. Nós fizemos uma partida ruim no Ascioli, mas hoje conseguiu superar, né? Teve alguns desfalques, né? E a gente entende que hoje foi um dia para poder refletir muito, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum.